Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos nestes últimos dias, desde a semana passada, refletido um pouco na carta que Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso. E nesses dias, depois que passamos pelos capítulos 1 e 2, fazendo aquela referência, aquela analogia e a comparação, e mesmo mais do que analogia e comparação, a semelhança e a bênção que você e eu experimentamos na medida da bênção que Cristo estabeleceu por nós, ressuscitando-nos com Ele, dando-nos nova vida, levando-nos, a uma experiência de libertação do pecado, pecado este que Ele venceu, que Ele destruiu, que Ele aniquilou na cruz do Calvário. Então você e eu sabemos que em Cristo Jesus, assim como Deus o ressuscitou dentre os mortos, também nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, entendendo que a nossa vida é uma vida que tem como fundamento, como base, a questão espiritual. Então, nós somos espírito, alma e corpo. A primeira e mais importante experiência que você e eu precisamos ter é a experiência com Deus no sentido da libertação do pecado, onde recebemos, através do novo nascimento, um novo espírito. E este novo espírito tem a capacidade de receber o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito habite no homem interior. E esta habitação do Espírito Santo em nós nos capacita a que agora nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos possam receber da parte do Pai o controle, o equilíbrio, a harmonia, a direção, o guiar. E, obviamente, uma alma, uma mente, emoções, sentimentos equilibrados vão refletir não só na saúde do nosso corpo físico, obviamente com uma saúde mental, também vamos ter uma saúde física, orgânica, e a partir desta saúde mental, orgânica, física, quando nós entendemos que agora fomos regenerados, nascidos de novo, temos uma nova vida, nós agora oferecemos o nosso corpo, este mesmo corpo que foi oferecido ao pecado, para servir à iniquidade, à impiedade, à maldade. Este mesmo corpo, os mesmos membros, então é o mesmo corpo terreno, limitado, finito, humano, que agora você e eu voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, intelectualmente, gente, isso é muito, muito, muito importante. Queria frisar isso para você mais uma vez nesta manhã. Vida cristã é uma vida onde você decide ser cristão. Anote isso aí, você que está vivendo debaixo de pressões, de tentações, de provações, de tribulações, de angústias, perseguições, desprezo, não importa, você que está conhecendo um novo tempo agora na sua vida, muitos jovens se perdem quando entram na faculdade, porque ali a libertinagem é promovida de uma forma intencional e intensa. Então, tudo isto leva-nos a nós cristãos a termos a decisão, a determinar na nossa vida que nós vamos viver o cristianismo. Olha só, não adianta você ter uma religião. A minha religião é evangélica, a minha religião é católica, a minha religião é espírita, a minha religião é protestante. Isso não tem nenhum valor para Deus. O que importa para Deus é a sua vida interior, é o seu coração, é a sua decisão de amá-lo. É por isso que as pessoas às vezes ficam escandalizadas comigo quando eu digo que como Jesus, escandalizam-se com o que eu falo, mas não querem aceitar o que Jesus disse. Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Olha só, gente, isso é de impressionar, de encher os nossos olhos. Imagine você chega numa reunião pública ou uma reunião mais reservada e ali tem gente expulsando demônios
e ali tem gente falando línguas, profetizando, milagres acontecendo, você fica com os seus olhos impressionados, você fala, nossa, que poder de Deus, que glória de Deus, que manifestação aqui de unção. Aí estas mesmas pessoas que expulsaram demônios, profetizaram, fizeram sinais e maravilhas, olha o que a Bíblia diz, gente, a Bíblia, a palavra de Deus, que nos finais dos tempos iriam aparecer pessoas fazendo tais sinais e prodígios. Anote isso aí, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Gente, olha que coisa que deve saltar a nossa mente, nos dar um despertar. Então não firme, não foque a sua fé em sinais, em prodígios, em maravilhas, em circunstâncias sobrenaturais. Não foque a sua fé nisto. Sua fé deve estar focada na palavra de Deus. Porque como Jesus disse, haverá uma surpresa naquele dia. Que aí ele vai dizer para essas mesmas pessoas que fizeram todos esses sinais e maravilhas, eu nunca conheci vocês, vocês viviam na iniquidade. Quando vocês estavam no oculto, lá no quarto de vocês, no hotel, nas madrugadas, a sós, vocês praticavam a impiedade, a iniquidade, a maldade. No coração de vocês não havia pureza, não havia santidade. Vocês usaram o poder do meu nome, o nome de Jesus tem poder. Paulo diz, há alguns que pregam o evangelho por inveja, há alguns que pregam o evangelho para prejudicar-me, porque eu estou preso por causa do evangelho, e há algumas pessoas que pregam o evangelho, incitam as pessoas, olha só, gente, a professar a fé. Fé essa que está me levando para as cadeias, para os tribunais, para me prejudicarem. Aí Paulo diz, não me importa, contanto que o evangelho seja pregado, porque deixa eu falar com você algo importante também. Não importa de quem você ouve o evangelho. O que importa é como você recebe o evangelho. Porque Paulo diz assim, eu não quero, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo ser achado condenado. Olha só, gente. Então, você e eu precisamos vigiar o nosso coração. Eu, há uns anos atrás, na minha infantilidade espiritual, na minha imaturidade espiritual, eu até ficava indignado e queria às vezes falar contra essas pessoas, contra esses pastores mercantilistas que querem locupletar-se, usufruir, beneficiar-se com a fraqueza, com a ignorância do outro, das pessoas que ainda não conhecem profundamente a palavra de Deus. Eu ficava indignado. Depois eu fui ver na Bíblia que não importa, meu irmão e minha irmã, está pregando. Quem recebe é que determina como recebe, o quanto que recebe vai gerar de poder, libertação e vida nova em si. Então, a partir desse momento, Jesus nos chama a atenção que essa questão da religião, ela é tão perigosa, que Jesus falou o seguinte, olha, vocês vão chegar lá e ficar espantados que muita gente que era líder, que era crente, evangélico, protestante, católico, que professava Jesus, cria em Deus, Jesus, eu vou falar com eles, eu não conheço vocês, eu não tenho nenhuma intimidade com vocês, mas eu tenho intimidade com aqueles que até pensavam que eu não estava guardando-os, cobrindo-os, que eu não estava cuidando deles. Eles vão falar, Senhor, quando é que o Senhor reparou em nós? Quando é que o Senhor nos viu, Senhor? Como é que aconteceu isso? Nós estamos fazendo aquilo ali de coração. Aí Jesus vai falar com eles, não, quando vocês visitaram os enfermos, vocês me visitaram, vocês me representaram, vocês expressaram o meu amor por eles. Quando vocês visitaram os cativos, os presos, os encarcerados, vocês me representaram, vocês manifestaram o meu amor, o meu cuidado para com eles. Quando vocês deram o sustento, o alimento, a provisão, quando vocês supriram as necessidades do faminto, vocês manifestaram a minha vida, o meu coração, o meu sentimento. Então, meu irmão, minha irmã, não se apegue à sua religião, não se apegue à sua tradição religiosa, por mais que possa parecer muito interessante, muito
espiritual. A vida cristã só tem verdadeira representatividade quando Ele é a nossa vida, quando Ele, que é a nossa salvação, é a nossa vida, quando Ele se manifesta como a nossa salvação em viver a vida ressurreta dele. E então o apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos que estão em Éfeso, isso é muito interessante, eu falei na live de ontem cedo, eu acho, o capítulo 4, fala de um novo proceder, nova vida, novo proceder, nós falamos sobre isso ontem. E este novo proceder, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, que é uma carta, né, gente? Os capítulos e versículos foram inseridos posteriormente na compilação das Escrituras, para que nós pudéssemos ter um entendimento, guardar, achar, ler, nos referenciar de forma melhor, tá? Mas é uma carta, Paulo escreve cartas, ele não põe capítulos e versículos nas suas cartas, isso foi colocado posteriormente. E aí a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, olha só que interessante, porque tem muita gente, eu falei, será que o dia que eu falei, eu falo todo dia, então um dia desse eu falei, acho que foi domingo, que as pessoas querem colocar regras, né, para os outros, regras, põe isso, põe aquilo, fala isso, fala aquilo, irmãos, está tudo na Bíblia, gente. Para de ficar editando livrinho, em vez de gastar dinheiro para editar material com regras e doutrinas humanas, gaste, invista nas indústrias, nas imprensas, né, que produzem Bíblia. Pode procurar aí que você vai achar, investe lá. É muito melhor produzir Bíblia. Pelo mundo afora tem inúmeras instituições sérias que estão traduzindo ainda a Bíblia para línguas que ainda não têm a palavra de Deus traduzida. Então procure e invista nisso. Em vez de ficar investindo em regrinha, em doutrina, comprando livrinho de doutrinas, invista na palavra de Deus, você vai ser muito mais bem sucedido. E o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Bom, eu já cansei de falar isso aqui, vamos lá de novo. A diferença é de quem você é filho. A pessoa fica brava comigo. Ah, mas você não pode falar assim, mas é a Bíblia que fala, irmão, não sou eu não. Você é filho de quem? Você é filho de Deus? Então, olha, a Bíblia está dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho de Deus, imita a Deus. Quem imita o pai. O filho quer imitar o pai. E vivam em amor. Ou seja, acabou essa questão aí de litígio, irmãos, de briga, confusão, ódio, amargura, rancor. Vivam em amor, e a referência, o padrão nos foi dado. Por isso que eu falo que não precisa ficar escrevendo livrinho de regras e doutrinas, não. Vai para a Bíblia, irmão. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Padrão do nosso amor, do seu e do meu, é alcançarmos, é crescermos, é evoluirmos, é sermos edificados. Vimos isso no capítulo 4, em relação aos ministérios que nos são dados à igreja para a edificação do corpo, aumento, crescimento. Então você viva em amor, o amor de Deus, o amor de Cristo. Este amor, este fundamento, esta base, este alicerce do amor de Cristo é a nossa referência. Como vamos nos relacionar uns com os outros? Vivendo em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Esta entrega, esta dádiva, esta doação de vida, como oferta e sacrifício. Então você se oferece. Por isso que Paulo diz aos irmãos que estão em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa linda, gente. Aquela reunião de domingo pela manhã e à noite é uma reunião de congregação dos santos. Reunião da congregação dos santos. O que é o culto? O culto é a sua, a minha, a nossa vida oferecida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, olha o que Deus diz na palavra dele em Romanos 12, 2.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, quanto mais eu me derramo, quanto mais eu me dedico a buscar a intimidade com o Pai, quanto mais a palavra dele é revelada na minha mente, no meu coração, no meu ser, quanto mais o Espírito Santo traz revelação da palavra, mais eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que eu tenho dito e tenho insistido que, independente das circunstâncias boas ou ruins, Deus, na sua, na minha, na nossa vida, sempre estará no controle de todas as coisas. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês devem amar uns aos outros como Cristo vos amou, entregou-se por vocês como aroma, como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus, como um cheiro suave, agradável a Deus. A minha vida de amor uns para com os outros agrada a Deus. Gente, às vezes nós queremos, eu sei que isso fica estranho, soa estranho. Nós queremos agradar as pessoas, mas primeiro nós precisamos agradar a Deus. Porque quando nós vivemos em gratidão, agradecidos a Deus por aquilo que Ele é, Ele faz, Ele realiza em nossas vidas, com certeza nós vamos agradar ao nosso próximo. Quando você agrada a Deus, submete-se à palavra dele, vive para ele, você vai agradar ao seu próximo. Talvez você não agrade ao seu próximo, caso ele não queira viver conforme a palavra de Deus. Aí tem um detalhezinho, porque é o seguinte, pessoal: se quer conviver comigo, tem que entender que eu decidi buscar viver a minha vida conforme a palavra de Deus, em aperfeiçoamento, despojando-me das coisas do velho homem, livrando-me de tudo que não glorifica a Deus, sendo limpo, podado pela palavra dele, para que eu possa cada dia produzir mais fruto. Então, isso é importante. Por isso que eu não discuto com ninguém nada se não for baseado na Bíblia. Exemplo claro para você entender. A pessoa decidiu seguir uma vida homossexual. A pessoa decidiu seguir uma vida de adultério. A pessoa decidiu seguir uma vida de embriaguez. E ela quer que as pessoas aceitem-na. E as pessoas religiosas dizem: não, isso está contra a Bíblia. Blá, blá, blá. Meu irmão, primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa que decidiu viver algo contrário àquilo que a Bíblia diz. A primeira coisa é você sentar e dizer assim: você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Porque se a pessoa disser para você assim: meu Deus, isso é tão simples, isso traz tanta paz no meu coração, por isso que eu não crio polêmica com ninguém. Olha, você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo Deus falando com você? Aí a pessoa vai te responder sim ou não. Se ela disser não, ou mais ou menos, depende, nem tudo, meu irmão, minha amada irmã, discutir para quê? Oh, Jesus, tem dó da gente, Senhor. Ou nós mesmos deveríamos ter dó de... Para que você vai discutir, meu irmão? Deus deu livre-arbítrio. Gente, eu já ouvi gente falando comigo que Deus mandou divorciar, que Deus mandou isso, que Deus mandou aquilo, contra a Bíblia.
Olha, eu já ouvi gente dizendo para mim que enquanto Deus não colocar o perdão no coração dela, ela não vai perdoar o outro, porque ela tem uma mágoa, uma ferida, um sentimento, um ressentimento, um ódio, e ela não perdoa enquanto Deus não colocar no coração dela. É porque ela não tem coração novo, ela não tem vida nova, ela não tem o Espírito Santo. Deus não vai colocar perdão no coração de quem não é filho dele, porque o perdão é fruto de uma natureza nova. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar quem me feriu, quem me magoou, quem me rejeitou, quem me humilhou. Eu decido perdoar, é uma decisão minha, pessoal, consciente das Escrituras Sagradas, que a Bíblia manda eu perdoar ao meu próximo como Deus me perdoou em Cristo Jesus. Que se eu não perdoar ao outro como eu fui perdoado, a mesma medida será usada para comigo. Isto, meu irmão e minha irmã, é palavra de Deus. Imite a Deus. Como filho amado, você tem a natureza dele. Entre vocês, cristãos, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Meu irmão, as pessoas... Jesus Cristo, Espírito Santo, ajuda a gente. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Deve haver imoralidade sexual? Ai, pastor, pode ter relação sexual antes do casamento? Pode, claro que pode, meu filho, você pode tudo. Você é livre. Agora, biblicamente falando, você está debaixo de desobediência, de rebeldia, biblicamente falando. Agora, você faz com a sua vida o que você quer. Não haja entre vós menção de imoralidade sexual ou de qualquer tipo de impureza. Se não é para mencionar essas coisas, imagina praticá-las. Ora, mas eu posso tomar o meu vinho, a minha cerveja e me alegrar? Pode. Pode ficar meio bêbado, se é que existe meio bêbado, né? Não sei como é que funciona, mas vai lá. Meio alterado? Pode. Mas toda alteração pelo álcool já mostra que você não tem a alegria do Espírito Santo, porque se tivesse, não precisaria se alegrar, ou pelo menos sublimar a sua razão psíquica para extrapolar a sua razão animal, no sentido, né, da experiência, mas, enfim, aí a ciência determina que o álcool, ele não nos coloca alegres, felizes. O álcool, ele inibe a nossa razão e libera o nosso instinto mais animal. Então, mostrou que você não tem a alegria do Senhor. Se você tivesse a alegria do Senhor, você não precisava se alegrar com álcool, com drogas. Pois essas coisas, imoralidade sexual, impureza, não são próprias para os santos. Santo não tem essas coisas, gente. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Essas coisas, você não precisa disto. Mas, ao invés disso, ao invés de obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, são inconvenientes. Ao invés disso, ações de graças. Sabe, pessoal, se ao nos reunirmos, se ao nos encontrarmos, dedicássemos mais tempo a abençoar, servir, ministrar a bênção de Deus, compartilhar a palavra, refletir nas Escrituras, ao invés de ficar falando mal dos outros, fofocando, ao invés de ficar falando mal do governo, falando mal disso, falando mal daquilo, meu irmão, use a sua boca para abençoar. Versículo 5 de Efésios 5. Irmão, não fica chateado comigo não, porque eu estou lendo a Bíblia. Pega a sua Bíblia e lê comigo, tá bom? Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. Os
evangélicos, os protestantes, têm mania de criticar os católicos por causa das imagens de escultura, por causa da chamada idolatria, e aí começa uma discussão. Não estou apoiando nada, não estou falando nada disso. Estou dizendo o seguinte: não adianta você acusar o outro. Olha só, gente, tem muito crente suvina, miserável, ganancioso, só pensa em ganhar dinheiro, inclusive com coisas ilícitas, nem sempre coisas corretas. Ele é idólatra, porque ele serve ao dinheiro. Foi isso que Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Idolatria, meu amado, precioso irmão, não é só diante de uma imagem de escultura, de uma imagem pintada ou de qualquer outro ser criado, não. A idolatria pode estar no coração de forma velada, quando você honra, quando você deseja, quando você prioriza algo, qualquer que seja, talvez até a sua própria vida, o seu corpo. Tem gente que idolatra o seu corpo, a sua estética. Tem gente que idolatra o seu intelecto, o seu crescimento profissional, intelectual, sua cultura. Tem gente que idolatra o seu patrimônio, o seu recurso. É isso aí. E a ganância, diz a palavra de Deus, é idolatria. Nenhum destes, imorais, impuros, gananciosos, que são idólatras, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E eu vou tomar isso aqui para mim, porque às vezes eu sei que eu sou meio seco, meio incisivo, meio veemente. Mas, gente, eu prefiro pecar no excesso da santidade, da pureza, do que ficar, muitas vezes, sendo assim, gente boa, um cara legal, tá de boa. Olha, deixa eu falar com você uma coisa: eu sou de boa em respeitar qualquer pessoa na sua fé, decisão e conduta. Agora, o que a Bíblia está dizendo, palavra de Deus, é que ninguém os engane com palavras tolas. É isso que eu não quero para a minha vida. Que eu seja um instrumento de conivência ou de não ser claro o suficiente para despertar você que pecado é pecado e pecado mata. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, dessas palavras e dessas pessoas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E aí vem um alerta para mim, e eu espero que para você também nesta manhã. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participe, não se envolva com o pecado. Vou repetir: você e eu devemos respeitar a decisão de cada pessoa, como ela quer viver. Isso é um direito que Deus deu. Deus nos deu o livre-arbítrio. Da mesma forma, devemos também colocar para as pessoas de forma clara que elas precisam respeitar a nossa fé. Não estamos condenando ninguém porque não somos juízes de ninguém. Agora, nunca, jamais, por favor, seja conivente ou apoie o pecado de quem quer que seja, se você crê na palavra de Deus. Não participe com eles dessas coisas, porque eles vivem, diz a Bíblia, sob a desobediência. E Paulo diz que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Cuidado com a maneira como você se posiciona. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam, é um aprendizado contínuo. A carta que Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso é uma carta mostrando-nos que é necessário crescer, evoluir, amadurecer. Então a palavra de Deus está dizendo: vocês precisam viver desta forma.
e aprendam, tem que aprender, versículo 10, a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Não participe, rejeite. Você é santo, você é filho de Deus, você é amado de Deus. Não participe destas obras. Rejeite-as, exponham estas obras à luz, porque aquilo que aqueles que são desobedientes fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Eu disse outro dia e vou repetir, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu, por vezes, me envergonho sim dos evangélicos. Por vezes eu fico envergonhado pelo mau testemunho daqueles que se dizem cristãos. Por vezes eu fico envergonhado por ver pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, e estão vivendo em desobediência, segundo os princípios da palavra de Deus. E mesmo assim querem se dizer evangélicas, querem falar paz do Senhor, graça e paz e sei lá o que. Meu irmão, minha irmã, você pode, por vezes, louvar, honrar a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe. Esta é a verdade de Deus, lamentavelmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos liberte de toda e qualquer hipocrisia. É isso mesmo, tem que libertar da hipocrisia, gente. Nem mencione, mas tudo, versículo 13, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Enfim, meus amados, preciosos irmãos, diante destas verdades, eu espero que você e eu possamos reconhecer nossas limitações, finitudes, possamos reconhecer que muita coisa na nossa vida precisa ser deixada, precisa ser mudada, precisa ser aperfeiçoada. Em muitas áreas nós precisamos realmente, se ainda não temos, ter uma experiência de libertação verdadeira, de transformação, de novo nascimento. E certo de que Ele que começou esta boa obra na nossa vida, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.